Olá, eu sou o Macorati e esse é o nosso curso de C#. Nessa aula eu vou falar sobre programação assíncrona. A programação síncrona ocorre na maioria das linguagens imperativas, incluindo as versões atuais do Visual Basic e da linguagem C#. Na programação assíncrona, a execução dos métodos, ou das funções, ou dos procedimentos, ela é contínua. O programa é executado linha por linha, uma de cada vez. Assim, uma vez que uma thread de controle comece a executar um determinado método, ela ficará ocupada com essa tarefa até que a execução do método esteja concluída. Esse é o comportamento padrão, esse é o comportamento normal. Mas às vezes, essa continuidade, esse sincronismo, acaba acarretando um problema. Por quê? Quando uma função é chamada, a execução do programa tem que esperar até que a função retorne. E às vezes, não há nada que o método, que a função que foi chamada possa fazer para progredir, para continuar a execução. Tudo que ela pode fazer é esperar que algo aconteça, que a operação esteja concluída. Isso ocorre, por exemplo, quando está sendo feito um download do arquivo, quando estamos acessando um arquivo de banco de dados, ou estamos realizando um cálculo muito complexo em uma thread diferente. Dessa forma, o que acontece é que na programação síncrona, quando a chamada da função é feita, ela vai realizar a tarefa e só retorna depois que a tarefa estiver concluída. Eu vou mostrar um exemplo prático numa aplicação Windows Forms. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2017. Eu tenho esse formulário Windows Forms e aqui eu vou executar, eu tenho um botão de comando e um list box. Então eu vou exibir o código desse botão. No evento clique deste botão, eu estou chamando esse método código síncrono. E aqui eu estou apenas inicialmente limpando o list box e escrevendo o texto linha 1, linha 2 no list box e estou fazendo uma chamada para uma função que consome muito tempo. Nessa função que consome muito tempo, eu estou aplicando um do events para liberar as mensagens para exibir no formulário e estou dando uma pausa de 5 segundos usando o método sleep aqui. E depois eu vou exibir a mensagem que a função terminou. Esse é um exemplo típico de programação síncrona, onde as linhas são executadas sequencialmente, em sincronismo. Vamos ver o comportamento dessa aplicação. Estou executando. Eu tenho aqui o formulário. Então, nesse botão, quando eu clicar, o que vai acontecer? Eu vou, inicialmente, a linha que chama o método código síncrono vai ser executado e depois cada uma das linhas desse método vão ser executadas uma por uma em sequência. Então, eu vou clicar e nós vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu trazer para cá. Eu vou mostrar para você ver aqui. Linha 1, linha 2. Note que aqui, ó, enquanto a função está sendo chamada, eu não consigo fazer nada com o formulário. Depois que a função foi executada e retornou, aí sim eu obtive o controle. Eu vou executar novamente para você ver. Ó, eu não consigo mexer o formulário, nada. Porque houve um bloqueio aqui. Enquanto a função que foi chamada não retornou, a thread ficou bloqueada. Nesse caso, a thread ela fica totalmente ocupada, aguardando o retorno da função.
para ter o controle do formulário. Vou executar novamente, olha, eu não consigo, não tenho mais acesso, tenho que esperar terminar, tá? Então, esse é o modelo da programação síncrona, tá? E nesse caso, que é uma simulação, eu tenho um exemplo de que pode ocorrer com muita frequência quando eu faço chamada a um método que vai realizar uma operação que consome muito tempo. Mas como resolver esse problema? Para resolver esse problema, nós temos a programação assíncrona. Na programação assíncrona, quando a função é chamada, a execução do programa continua para a próxima linha sem esperar que a função complete sua execução. Dessa forma, no modelo da programação assíncrona, uma chamada de um método assíncrono irá retornar imediatamente para que o programa possa realizar outras operações enquanto um método chamado conclui seu trabalho em determinadas situações. O comportamento do método assíncrono é diferente do síncrono, porque um método assíncrono é realizado em uma thread separada. Nós criamos a thread começa a executar, mas o controle é imediatamente retornado para a thread que a chamou, enquanto a thread que nós criamos continua a executar. Então, nesse exemplo, vai ser executada a linha 1, a chamada da função ela é feita, mas o código continua sendo executada. Então, na linha 2, nós temos um callback para processar a função que consome muito tempo. Quando a execução da função terminar, o callback será chamado. Então, o callback é chamado no final do processamento. Então, o modelo da programação assíncrona melhora a resposta da aplicação e a experiência do usuário. Por quê? Porque no modelo síncrono, quando ocorre o bloqueio da thread, você faz com que o usuário tenha uma má experiência, porque a interface ela fica bloqueada. E o usuário não pode realizar nenhuma tarefa, ele tem que aguardar até que a tarefa realmente termine. Então é por isso que o modelo da programação síncrona ela é muito utilizado e ela está por todos os lados. No download de arquivos de músicas ou filmes na internet, o acesso a redes sociais, as aplicações mais modernas como o WhatsApp, todas elas utilizam o modelo da programação assíncrona. Então, toda vez que nós formos acessar arquivos e banco de dados ou trabalhar com imagens, geralmente se usa a programação assíncrona para que eu não tenha uma thread bloqueada e o usuário tenha que esperar que aquele serviço seja terminado para poder continuar realizando as outras operações. E como é que nós podemos fazer o tratamento na linguagem C# da programação assíncrona? Antes da versão do Net Framework 4.5, que é equivalente à versão da linguagem C# 5.0, eu tinha uma abordagem tradicional que usava multithread e callbacks. Eu poderia usar essa abordagem para tratar a programação assíncrona, para usar a programação assíncrona na linguagem C#. Só que ela tinha um inconveniente, ela era muito complexa e exigia muito do desenvolvedor. Com a versão 5.0 da linguagem C#, nós temos agora uma nova abordagem. Então, a partir da versão 4.5 da plataforma .NET, eu tenho uma abordagem que usa a programação assíncrona baseada em tarefa, onde eu vou usar o conceito de task e usar
os modificadores ou os operadores async ou await. Então, nesse novo modelo de programação assíncrona, tá, eu trato basicamente com esses 4 conceitos. O operador async, que vai definir uma função como assíncrona, um método, né? E ele pode ser usado em métodos que retornam uma task, que é uma tarefa, né, sem nenhum retorno, ou que retornem uma tarefa do tipo T. Tá? Então, o task é a minha tarefa, que é um objeto que vai encapsular o estado de uma operação assíncrona. No caso do task, sem nenhum parâmetro, ele representa a execução de uma tarefa sem retorno, que é equivalente a um void. E eu posso ter uma tarefa, tá, que é um task, que é uma versão genérica de task, que vai retornar uma tarefa do tipo T, que seria um task genérico. E o operador await, que é usado para chamar uma função assíncrona. Então eu posso aplicar essa abordagem a toda operação que for consumir muito tempo e que for bloquear a execução do código, como acesso a arquivos, banco de dados, acesso ao URL, downloads e assim por diante. Então, em geral, a programação assíncrona ela faz sentido em 2 cenários. Se você estiver criando uma aplicação com uma interface intensiva, na qual a experiência do usuário é a principal preocupação, neste caso, uma chamada assíncrona permite que a interface do usuário continue a responder e ela não fique congelada. Um outro cenário é se você tem um programa, um trabalho computacional complexo, com muitos cálculos, ou muito demorado para fazer, e você tem que continuar interagindo com a interface do usuário do aplicativo enquanto espera a resposta de volta a partir da tarefa de longa duração. Então, a partir da versão 5.0 da linguagem C#, os modificadores async e await oferecem uma maneira completamente diferente e fácil de fazer programação assíncrona. Então vamos ver o mesmo exemplo que eu mostrei para a programação síncrona, usando agora a programação assíncrona e o operador async e await. Eu vou abrir aqui o Visual Studio. Então, ó, eu tenho agora o mesmo projeto, só que agora eu estou usando um button onde eu vou usar um código assíncrono. Vamos abrir aqui o código. Então, ó, no button 2, no evento click, eu estou limpando o list box e eu vou escrever o texto linha 1, linha 2 e depois eu vou fazer a chamada ao método código assíncrono. Aqui, perceba que eu já estou usando o async, tá, para qualificar a função como uma função assíncrona, e na função que consome muito tempo, eu estou chamando essa função de forma assíncrona com await. Tá? E essa função agora ela está me retornando uma task, que é uma tarefa, porque essa programação é baseada em tarefas. Então agora vamos ver o comportamento na programação assíncrona. Aqui nessa abordagem, a minha aplicação ela vai ficar completamente responsiva. Então eu vou executar. Está aqui o meu formulário. Então quando eu clicar aqui, você vai notar que o código vai executar a chamada do método código assíncrono. Ela vai ser chamada, esse método vai ser chamado, mas vai ser retornado imediatamente o controle para o chamador, que é aqui o evento void aqui do evento click do button 2. Tá? E ele vai continuar escrevendo e somente no final eu vou ter a mensagem, né, que o programa terminou depois que a operação terminar. Então eu não vou ter essa função que consome muito tempo, não vai bloquear, não vai congelar a minha aplicação. Então eu vou executar aqui. Então eu vou clicar ó, código síncrono. Olha lá. Ó. Ele não terminou, agora que ele vai terminar. Quer ver? Ó. Certo? Percebeu como é bem diferente? Então, ó, só para você perceber, ó, eu vou clicar em código síncrono
Eu não tenho acesso, estou congelado à interface, tenho que aguardar terminar. Muito bem, agora eu vou no código assíncrono. Enquanto não termina, a interface fica livre, eu posso clicar, eu posso fazer qualquer coisa. E agora que ele terminou. Tá? Então, qual que é a vantagem dessa abordagem? Dessa nova abordagem, né? Usando a programação assíncrona, né? Baseada em tarefa com async e await. Nessa abordagem, todo o esforço para contornar os problemas oriundos da programação assíncrona que existiam na abordagem tradicional e que os programadores tinham que fazer para que os seus métodos assíncronos pudessem funcionar, foi abstraído por esses novos recursos. Nessa abordagem, você pode apenas usar o recurso sem se preocupar com o que está ocorrendo nos bastidores. Ou pode querer, se você desejar, entender qual é o custo dessa abstração para você ter um controle maior e total sobre o seu código. Então agora eu vou mostrar um outro exemplo para você onde nós vamos usar essa nova abordagem. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2017, a versão Community, e eu tenho aqui um formulário com um botão. Eu vou clicar nesse botão, eu estou no evento clique, e aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos simular uma situação onde eu estou fazendo um download, né, de um arquivo, de uma página da web. Tá? Então vou aqui no evento clique, tá? Eu vou então definir aqui uma função que eu vou chamar, um método que eu vou chamar de download arquivo. E aqui eu vou dar um HTTP, eu vou informar aqui uma página, né? msdn microsoft.com. E aqui eu vou colocar uma message box para informar que o download foi concluído. Muito bem, então agora eu vou definir esse método. E aqui eu vou fazer um código bem simples, né? Eu vou usar o web client do system.net. Vou definir uma variável HTML. E aqui eu vou usar o método, deixa eu importar aqui a referência, né? System.net. E aqui eu tenho um método download string, tá? Que eu vou fazer aqui eu vou colocar um URL. Então eu vou receber a URL, vou fazer um download, e depois que eu fizer o download, eu vou usar um stream writer para me escrever esse conteúdo aqui num. Então eu estou criando uma instância de stream writer, que é uma classe, né? Então aqui eu vou salvar aqui numa pasta que eu tenho aqui, pasta cdados resultado.html. E aqui eu vou dar aqui eu tenho que fazer incluir aqui deixa eu recolher aqui para você. Aqui eu vou colocar um arroba, né? E depois que eu receber o arquivo, eu vou pegar a minha instância de stream writer e vou escrever no HTML, certo? Então, inicialmente aqui esse código é um código síncrono, tá? Então, quando eu clicar no botão, eu vou chamar esse método, passar o URL, ele vai criar a instância do web client, vai fazer o download, né, desse conteúdo e vai usar um stream write para salvar aqui e vai escrever o HTML.
que é o resultado do download, né? Então vamos executar. Deixa eu vir aqui, definir esse projeto como o projeto que vai ser executado. Então aqui, aqui ficou faltando, né? Vamos executar. Então, quando eu clicar nesse botão, tá, eu estou usando aqui o modelo de programação síncrona. Tá? Então, o que vai acontecer? Se esse download aqui, se esse download de arquivo HTML for consumir muito tempo, a minha página aqui, o meu formulário vai ficar congelado. Então, eu vou clicar, olha lá, ó. Note que ele ficou congelado, está aguardando terminar. Agora que foi concluído o download. Tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu tenho aqui um cenário onde eu preciso usar a programação assíncrona, tá? De forma que o meu usuário, tá, não fique com o formulário congelado. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar qual é a operação que está bloqueando, que está congelando, que está consumindo muito tempo. É o download de arquivo HTML. Então eu vou aqui, vou copiar e colar esse código aqui e vou mudar o nome dele. Eu vou criar um método tornando ele assíncrono. Por padrão e por convenção, todo método assíncrono termina com a palavra reservada async, com o sufixo async. Então agora eu mudei o nome do método, mas ainda é claro que eu não tornei o método assíncrono. Então aqui, olha, no Web Client, eu tenho uma opção que chama Download Task Async, que vai retornar, né, vai fazer o download de forma assíncrona. Tá? Então eu vou usar. Mudei o método, certo? Mas apenas isso não basta. Então agora eu vou usar os recursos da programação assíncrona. Então quando eu chamo um método que retorna uma tarefa, esse método aqui, ó, ele vai retornar, ó, a assinatura dele, ele vai retornar uma tarefa. Toda vez que eu chamar um método que vai retornar uma tarefa, eu tenho que usar o operador await. Então eu tenho que dar um await aqui, ó. Por quê? Porque esse método vai retornar uma tarefa. Agora, fazendo isso, note que ele está reclamando. Então, ó, ele está falando que o operador await ele só pode ser usado num método async. Tá? E aqui esse método ele não é assíncrono. Então, o que eu faço para qualificar um método como assíncrono? Eu tenho que usar a palavra o operador async. Então eu venho aqui e uso o operador async. Então o await aqui, ele não significa que ele vai esperar o método executar. Muita gente se confunde com isso. Tá? O await ele é apenas uma marca para o compilador. Então quando o compilador vê um await, ele já sabe que essa operação que vai ser chamada é uma operação de longa duração. Tá? Então, ao invés de ele bloquear essa thread, ele retorna, quando chega aqui, ele retorna o controle imediatamente para o chamador. Eu tenho que chamar aqui, né? Então, vou dar um nome aqui para chamar o meu novo método. Ele vai retornar o controle para esse método que chamou o método que vai retornar a tarefa, tá? E dessa forma, a interface do usuário ela fica responsiva. Então, quando o download estiver concluído, tá? O runtime ele vai ser avisado disto, porque nós marcamos a chamada da função com o await. Então, quando o método termina, o runtime volta e executa o resto do método. Agora, além desse método do download, toda a operação de I/O, de escrita de arquivo, ela é uma forte candidata a ser uma bloqueante de páginas, de operação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também
tornar aqui, ó, eu vou aplicar os recursos da programação assíncrona. Então eu vou usar um método chamado writeAsync, ó, tá? Que vai fazer a mesma coisa de forma assíncrona. Então toda vez que eu faço isso, eu tenho que usar um await aqui, né? Agora sim. Agora, as duas operações que poderiam consumir muito tempo e ser candidatas a tornar a minha interface ficar paralisada, tá? Agora vão estar atuando de forma assíncrona. Então agora eu vou executar novamente, né? Quando eu clicar aqui, ó, olha lá, falou que a mensagem de download concluído, né? A minha interface ficou responsiva. Inclusive aqui, ó, eu poderia até tirar essa mensagem daqui, porque agora ela vai ser executada em sequência, né? Olha lá. Cliquei. Agora sim. Então, é assim que nós trabalhamos nessa abordagem. Ela é muito simples, né? Mas você poderia estar pensando, até o momento, eu trabalhei aqui com formulários, né, com aplicações desktop. E o que acontece quando eu estiver trabalhando com aplicações web? Você sabe que em aplicações web, tá, nessas aplicações, a interface do usuário ela está no mesmo processo, né? Ela está no navegador. E aqui, como é que fica? Em uma programação web, o modelo de programação assíncrona também introduz diversas vantagens. O que acontece? Em uma aplicação web, quando uma requisição chega no servidor, uma thread ela é alocada para tratar a requisição. Durante a execução do request, se existir uma operação que consome muito tempo, a thread vai ficar ocupada. Ora, você sabe que cada máquina, cada servidor, ela possui um número limitado de threads, ela não tem um número infinito de threads. Então, se eu tiver uma grande quantidade de conexões concorrentes, de acesso concorrente a threads, tá? E todas as nossas threads estiverem ocupadas, o servidor vai parar de responder. Então vai dar aquela mensagem server busy. Tá? Como que você pode resolver isso? Você pode incluir mais servidores, né? Ou usar o modelo da programação assíncrona. De forma que quando uma thread tiver que executar uma operação que consome muito tempo, o controle retorna imediatamente para a thread e a thread pode ser usada para realizar uma outra tarefa. Então, quando a operação for completada, novamente a mesma thread ou outra thread pode retornar e continuar com a execução. Tá? Então, esse é o modelo da programação assíncrona, tá? E ela se caracteriza pela utilização do operador async e await. O await é usado para fazer a chamada da função assíncrona, tá? E ele faz com que o retorno da execução volte para quem chamou, fez a chamada, e o async ela é usada para qualificar um método, né? Definir uma função como uma função assíncrona. Correto? Agora, existem algumas restrições para usar o async e o await. Não é porque você agora pode usar esses dois operadores é que você vai usá-los de forma indiscriminada. Existem algumas regras básicas. Por exemplo, a palavra-chave await ela não pode ser inserida em um bloqueio, né, em um bloco de código. Antes da versão 6.0, você não podia usar um await no try-catch finder. Tá? Então, se você estiver usando a versão 5.0, tá? Você não vai poder usar um await no try-catch. A partir da versão 6.0 já é possível. Os métodos async não podem usar os parâmetros ref ou out. Tá? E os construtores de classes eles não podem ser marcados com async, nem podem usar a palavra await. Tá? E a mais importante, que o await só pode ser usado em métodos que tiveram async. Quer ver?
Se eu vier aqui no método e remover o async, deixa eu salvar. Imediatamente o compilador vai reclamar. Ele vai falar que o operador await só pode ser usado dentro de um método async. Então eu tenho que retornar com async. Tá? Essa é uma restrição. E você não pode usar em acessores properties, não pode ser marcados com async, nem pode usar await. Tá? Então, essa é uma visão geral da programação assíncrona e como nós podemos usar o async e o await para facilitar a nossa vida ao utilizar essa abordagem. Até mais!